Meus amados irmãos, hoje celebrando o Dia dos Pais, nós queremos rezar, pedir a intercessão de São José por cada pai de família que está aqui presente. É um dom ser pai, não é? Deve ser um privilégio muito grande. E merecem e precisam das nossas orações cada pai. Porque o seu papel de pai ninguém pode substituir, viu? Se você, pai, assume a sua vocação, não é nem um ofício, uma vocação, e é isso que nós estamos celebrando nesse segundo domingo do mês de agosto, ninguém poderá substituí-lo. O lugar do pai ficará vacante se aquele que gerou não assumir a paternidade. Por isso que existem pais que exercem a sua paternidade. A paternidade é um dom maravilhoso. E infelizmente existem pais que não assumem a paternidade. Ser paterno é um dom maravilhoso, é estar presente, é ser presença, é muito mais do que simplesmente gerar. Ser paterno é o que Jesus foi sem nunca ter tido um filho. Olha o evangelho de hoje, como Jesus foi paterno. Depois de multiplicar os pães, ou seja, pai que é pai, ele sempre vai dormir preocupado se os filhos, se a família está bem provida de alimentos e de não só de comida, de bem-estar. Isso é quem tem paternidade. Jesus não despediu a multidão sem antes dá-los de comer. E depois ele passou a noite inteira rezando a sós. Quantos pais de família já fizeram isso? Preocupados ou não, já acordaram de noite? Ou já foram no ônibus, no carro, na motocicleta, dirigindo, trabalhando e preocupados? Sim ou não? Gente, isso aqui só quem é pai sabe. Por isso que Jesus subiu para o monte preocupado com a humanidade e ficou a noite inteira rezando. Era uma oração de preocupação, mas era uma oração paterna. E eu repito, Jesus não teve filhos biológicos, mas ele foi sempre paterno. E o pai, ele se preocupa. E depois, ele aparece para cuidar dos seus filhos. Apareceu para Pedro depois de rezar por Pedro. E o pai que é pai, ele sempre torce pelo êxito dos seus filhos. Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir caminhando sobre as águas. Eu quero ir ao seu encontro. O pai, ele sempre é um incentivador dos seus filhos. Se é para coisa boa, ele incentiva, ele apoia. Ele não só manda os filhos para a igreja, mas ele acompanha os filhos. Por isso que Jesus estava do lado de Pedro. Você quer vir? Então pode vir caminhando sobre as águas. Que bonito isso. E Pedro ia afundando. Pedro afundando, ele sabia que tinha alguém olhando por ele. É o que eu sempre digo para vocês, queridos pais, principalmente agora o pai, não a mãe. Acompanhem seus filhos à igreja, sejam eles crianças ou não, jovens principalmente. Acompanhem, porque assim como Pedro, vai ter uma hora que o filho vai dizer: Senhor, salva-me. E você vai precisar estar ali para segurar na mão. Pedro era como uma criança que só pulou na água porque ele sabia que o pai estava ali na água. Ele só deu esse passo porque ele sabia que tinha alguém dentro da água capaz de segurá-lo. Criança nenhuma mergulha se não ver os pais perto. Sim ou não? Por isso que São Pedro deu o passo. Não confiando em suas próprias forças, mas confiando na mão paterna de Jesus. Olha que coisa interessante. Paternidade
não se resume a aspecto masculino. Santa Dulce dos Pobres foi muito paterna. Ela que não foi mãe biológica. Certa vez na Bahia, um ônibus pegou fogo. Em frente ao hoje hospital de Santa Dulce, ela entrou no ônibus pegando fogo para salvar uma criança que ela nem conhecia. Mas estava pegando fogo, ela arriscou sua vida. Onde estava o pai biológico daquela criança? Onde estava a mãe biológica daquela criança? Não importa. Quem é paterno se preocupa com os seus filhos e com os dos outros também. Ela entrou no ônibus correndo risco de vida, hein? Que bonito isso. E quando o Papa São João Paulo II veio até o Brasil pela primeira vez, quem lembra o ano? 1980. Naquela época, o Papa João Paulo II estava um Papa jovem, forte, e ele percorreu as capitais do nosso Brasil. E ele foi até Salvador, onde morava Santa Dulce, onde nasceu Santa Dulce. E lá ele visitou uma região chamada de Alagados. Alagados, as casas são de palafitas, pessoas muito pobres, mas muito pobres mesmo. As casas eram suspensas por pedaços de pau, as casas eram todas de madeira, em cima da lama, sem saneamento básico, sem condições humanas de adultos e quiçá crianças viverem. E por curiosidade, por profetismo, o Papa São João Paulo II foi lá com a irmã Dulce. Santa Dulce vivia naquela região. Ela vivia ali, ela tendo o seu convento, tendo a sua cama, tendo, digamos assim, entre aspas, o seu conforto, ela vivia em Alagados. Ela vivia em palafitas, visitando e cuidando dessas famílias. E São João Paulo II foi até lá. E lá ele celebrou uma missa. E o mais bonito e o mais triste de tudo isso, quando ele viu aquelas casas, ele disse assim: por favor, não digam que isso é vontade de Deus. Não digam que isso é vontade de Deus. O que é que o Papa quis dizer com esta frase? Que Deus não quer que nenhum de seus filhos viva na miséria. Não é para viver na miséria. Aquilo não poderia ser vontade de Deus. Crianças, jovens, adultos, idosos vivendo nessas condições. É por isso que ela estava ali, para mudar o que ali está. É por isso que os santos, eles são indignados. Santa Dulce e São João Paulo II hoje estão no céu. Aqui na terra eles fizeram de tudo para mudar o que havia de injustiça e de tristeza. Hoje eles estão no céu fazendo a mesma coisa, rezando por nós, rezando para que quem pode tente mudar a realidade que aí está. Sábado, ontem, nossa paróquia arrecadou 1,3 toneladas de alimentos. Nós formaremos 110 cestas básicas. Distribuiremos comida nas ruas. Como disse o Evangelho, pobres sempre nós teremos, mas a gente não precisa se conformar com isso. Pai que é pai não se conforma com isso. Não só se os seus filhos dentro de casa têm comida, mas se tem alguém ou um filho de alguém que não tem, eu me preocupo também. Eu me preocupo também. Por isso que Santa Dulce, ela deixava o conforto do seu convento para ir lá. Por isso que São João Paulo II disse assim: não digam que isso é vontade de Deus, porque eu não aceito, Deus não quer isso. Vamos tentar, na base do cristianismo, da caridade, mudar o que aí está. Em outras palavras, meus irmãos, cristão católico de verdade faz o mínimo que seja para ajudar o próximo, para ser um pouco mais caridoso. A gente não chega a assistir o jornal, a televisão,
ou mesmo visitar a nossa cidade Guaratinguetá. Visitar. A gente pode ir aqui, depois da Nova Guará, na Eufrásio Fernandes, na Eulália Cassim, nessas ruas que vão até o bairro do Beira Rio. A gente sabe que tem situações difíceis de tráfico de drogas, de violência, de abandono em nossa cidade Guaratinguetá. Os bairros periféricos como Flamboyant, Santa Mônica, situações onde nós podemos dizer assim, isso não é vontade de Deus. Deus não quer que meninos de 12, 13, 14 anos de idade já vivam como se fossem adultos de 30, 40 anos. O mesmo se aplica às meninas. Isso não é vontade de Deus. Tem que ter pessoas como Santa Dulce ali, tentando fazer a diferença, dizendo, eu não concordo. E não só não concordo, eu procuro a partir de mim fazer a mudança. Entenderam, sim ou não? Muito fácil é a gente dizer, isso não está certo. Culpa de fulano, de Bertrand, não. Eu estou tentando pouquinho, fazer a minha parte, fazer a minha parcela de contribuição. E para concluir, hoje, na nossa sociedade, eu penso que deve ser muito mais difícil ser pai do que há 20, 30, 40 anos atrás. Claro que naquele tempo as dificuldades deviam ser outras, mas há 20, 30 anos atrás tinha vizinhança, pelo menos. Vizinhança, onde alguém poderia ser criado ou pelo menos conviver sadiamente e os pais ficariam despreocupados. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais. Por isso que você, pai, embora tenha que trabalhar, você não pode ser ausente. Não pode ser ausente. Sob pena de você se perder e você também perder os seus filhos. Que coisa triste, que coisa difícil. Tem que trabalhar, mas não pode ser ausente da presença na vida dos filhos. Como trabalhar, como buscar sustento sem ser ausente? Você tem que se sacrificar 2 vezes mais. 2 vezes mais. Entre ser presença e ser presente. Ser provedor de bem-estar para a sua família, mas sobretudo ser uma presença amiga, paterna. E eu repito o que disse no início, ninguém substituirá a sua presença. Nem mesmo a sua esposa, nem mesmo a sua mãe. Vai ficar uma cadeira vacante na formação da personalidade psíquica e espiritual do seu filho, se tiver um pai vivo e ausente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.